Se eu te disser que o Botafogo sofreu um apagão e pode ter perdido o Campeonato Brasileiro por isso, você vai achar que eu estou falando sobre aqueles momentos de desatenção da defesa do time, aquelas viradas ou os gols no final que a equipe levou ao longo do campeonato. Mas não, eu quero dizer para vocês que o Botafogo pode ter perdido o campeonato por conta de um apagão, e eu estou sendo literal, por conta de um apagão mesmo. Estamos falando de energia elétrica. Essa é uma história daquelas curiosas do futebol que servem como entretenimento, por isso eu resolvi trazer aqui para vocês hoje. Antes da gente falar desse assunto, um breve recado. Eu vou pedir para vocês avaliarem o vídeo, deixem um like antes de ir embora, porque vocês fazem muita diferença, ajudam bastante quando deixam um like a ampliar o alcance dos vídeos. E se você quiser receber mais vídeos também, é só se inscrever aqui no canal. Agora vamos falar sobre mais esta história curiosa, saborosa do futebol. Vamos lá. Buscando na memória, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos até o jogo disputado entre Botafogo e Atlético Paranaense no estádio do Engenhão, lá no estádio Newton Santos. Era mais uma partida comum, se não fosse por um problema recorrente de queda de energia elétrica. Faltou energia elétrica várias vezes ao longo daquele dia no estádio. Então a energia ia e voltava, e isso acabou interferindo no andamento da partida. Chegou ao ponto de, no começo do segundo tempo, por falta de energia, a partida precisar ser adiada. Eles tiveram que cancelar o evento e terminar a partida num outro dia. Mas isso gerou uma cadeia de eventos tão curiosa, a começar pelo fato de que não foi um problema de queda de energia comum, não é que a fornecedora lá local teve um problema e faltou energia no bairro, alguma coisa assim. Não, foi um problema especificamente no estádio. Foram investigar depois, o que podia estar acontecendo e viram que algum equipamento lá não estava funcionando direito, e aquilo gerava essa interrupção no fornecimento lá das luzes do estádio. Era um problema local que poderia ter sido melhor administrado. Mas por conta dessas interrupções no fornecimento de energia, aconteceram uma série de coisas. Primeiro que, ao longo da partida, o Atlético Paranaense fez um gol num lance ali, quase na mesma linha, não dá para saber se estava um pouco à frente, se não estava, se a posição era boa ou não. E é um gol que dentro de campo foi validado e deveria ser revisado pelo VAR. Mas em função desse problema de liga, desliga tudo, o VAR parou de funcionar. E a partida foi sendo levada sem o auxílio da arbitragem de vídeo. O gol acabou sendo validado, seguindo a decisão de campo, e decretou com isso um empate do Atlético Paranaense ali frente ao Botafogo, que até então estava vencendo a partida. Mas não fosse só isso, no começo do segundo tempo a partida foi adiada e o jogo precisou ser completado, aqueles minutos que faltavam, num outro dia. Bom, nesse momento complementar à partida, já havia um jogo para aquele dia que seria realizado no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, entre Flamengo e Vasco. E, portanto, o complemento da partida entre Botafogo e Atlético Paranaense não poderia ter torcida, então os minutos finais foram jogados sem o torcedor do Botafogo ver o seu time. E aí isso tira um pouco do calor do jogo, aquele ímpeto maior que o torcedor traz, estava ausente nesse dia. Tudo isso é plausível dizer que pode ter comprometido o resultado do Botafogo nesse jogo. E talvez o que poderia ser uma vitória tenha virado um empate. São 2 pontos que deixam o Botafogo para trás, mas tem um aspecto até intangível, no longo prazo, que o que falta fazem esses 2 pontos. Não é só a matemática de 2 pontos. Tem também todo o aspecto da confiança, o aspecto anímico que envolve o desenvolvimento do campeonato a partir desse momento. A gente nunca vai saber uma resposta clara e precisa para isso, mas que faz alguma diferença, faz. Então o jogo foi terminado ali sem torcida, terminou empatado mesmo 1-1, mas por esse jogo ter sido realizado numa outra data que não era a inicial combinada, isso acarretou numa outra mudança no calendário do campeonato e fez com que o jogo entre Botafogo e Fortaleza fosse adiado, porque não daria tempo ali de completar as horas necessárias que são regulamentares, de intervalo entre um jogo e outro. Tem que ter um número mínimo de horas, não cumpria-se esse requisito, então o jogo foi jogado lá para frente. Só que aí que está o detalhe. O Fortaleza teria inicialmente um jogo contra o Botafogo imediatamente antes a sua decisão da final da Copa Sul-Americana, que a gente fez cobertura aqui também, temos vídeos sobre isso. Para quem acompanha aqui há mais tempo deve ter visto também. E é óbvio que numa partida que antecede uma grande final, a primeira vez do time ali chegando na final sul-americana, tendo a chance de ser campeão, o Fortaleza jogaria com a equipe reserva, Tem 99,9999% de chance. E a gente sempre fala aqui que a equipe reserva costuma não ser reserva à toa. Geralmente são reservas porque não apresentaram o mesmo desempenho dos então chamados titulares. Portanto, seria, em tese, um jogo mais fácil para o Botafogo contra o Fortaleza, pegando a equipe desfalcada, preocupado em jogar uma final. Mas como o jogo foi adiado por ter acabado a energia no jogo contra o Atlético Paranaense, esse jogo foi lá para frente no campeonato, gerou uma ansiedade no torcedor do Botafogo, porque ele ficou jogando o final do campeonato quase inteiro ali com um jogo a menos, e você fica naquela dúvida, será que esse jogo a menos vai dar uma vitória? Será que não vai? Será que a gente consegue os 3 pontos? Será que não consegue? E além dessa ansiedade, quando foi enfrentar de fato o Fortaleza, jogou contra o time titular. Fortaleza veio com força máxima, fez jogo duro e o jogo terminou empatado. Foi um jogo difícil ali pro Botafogo que
talvez se tivesse jogado contra um time reserva do Fortaleza, pudesse ter vencido. E a gente está falando de mais 2 pontos que o Botafogo poderia ter conquistado, não fosse essa sequência de eventos, que começou, curiosamente, com um apagão. E, como eu falei, não estamos falando do apagão da equipe dentro de campo, estamos falando de um apagão literal no estádio e que acabou gerando o adiamento da partida, um final de jogo sem torcedor, um gol da equipe adversária que não foi revisado pelo VAR e o adiamento de uma partida que poderia ser mais fácil enfrentando um time reserva, mas que acabou enfrentando um time titular. Olha só quanta coisa veio de um problema do equipamento lá externo, de um problema de uma ligação de energia qualquer lá que acabou gerando, sei lá, se é curto-circuito, se caiu a chave geral, se queimou o fusível, o que aconteceu, não sei, eu não sou eletricista, enfim. Mas a gente viu que esse apagão fora de campo se converteu depois naqueles sucessivos apagões dentro de campo em que a equipe passou a sofrer gols nos últimos momentos, a defesa passou a se desligar e perder a concentração, a equipe tomou várias viradas inacreditáveis e tudo terminou como terminou, você já sabe o final dessa história. Essa foi a história da equipe que pode ter perdido um campeonato brasileiro por um negócio, sei lá, o que será que foi? Será que foi alguma resistência de chuveiro? Aqueles negócios de extensão de tomada com muita coisa ligada ao mesmo tempo, né? Muito carregador de celular, enfim. Eu não sei o que aconteceu, mas o resultado foi realmente muito curioso. Então, pessoal, lembrando vocês, se vocês quiserem receber mais vídeos, é só se inscrever no canal. Eu agradeço a todos que acompanham até aqui, espero todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!